Bitcoin vai cair, vai subir, será que está tarde para você comprar? Acompanhe esse vídeo que eu vou responder essas perguntas, vou mostrar exatamente onde que está o preço do Bitcoin e vou analisar mais 3 moedas que eu acredito que estão em regiões muito interessantes, que acabaram de romper linhas de tendências para você ficar de olho e poder se posicionar no mercado. Então acompanhe até o final. Vamos aqui para o gráfico diário do Bitcoin e eu coloquei aqui algumas linhas horizontais e algumas linhas de tendências. As linhas de tendência são as linhas azuis e eu postei um short há um tempo atrás e entendo que o Bitcoin está formando aqui com essas linhas de tendência uma flâmula de alta. É um padrão gráfico que indica potencial de valorização e considerando onde a gente está nesse ciclo, ou seja, halving do ano passado, daqui 4 dias o Trump está sumindo, também a gente está vendo aí que as inflações, tanto a inflação do consumidor quanto do produtor dos Estados Unidos vieram em linha com a expectativa do mercado, então eu acredito que a gente ainda tem muito potencial para esse ciclo de alta. Respondendo a primeira pergunta que eu fiz no começo do vídeo, não entendo que está tarde para você se posicionar do Bitcoin olhando a longo prazo. Então se você, como eu, acredita que até o final de 2025 o mercado vai continuar subindo, eu acho que você ainda tem boas condições de comprar o Bitcoin e outras criptomoedas, pensando aí no médio e longo prazo. Agora, se você é um trader, se você está pensando em fazer operações rápidas, ganhar no curto prazo, então eu entendo que o Bitcoin está numa região muito importante, uma região de indecisão ainda. Eu vou mostrar por que eu acredito nisso agora para vocês. Então, como falei, considerando as linhas azuis, a gente está aqui numa flâmula de alta, então significa que o preço tende a consolidar por mais um tempo nessa região para depois poder definir se a gente vai subir ou se a gente vai cair. Então, a primeira análise que a gente faz é justamente essa daqui, essa questão dessa flâmula de alta. Então a primeira análise que a gente pode fazer é justamente a continuação nessa região aqui dessa flâmula de alta, que foi tocada aqui lá no máximo, começou aqui no máximo nos topos históricos, 108 mil dólares, foi tocada aqui mais uma vez na casa de 102 mil dólares e está exatamente agora, o preço está tocando essa região. Eu tracei também aqui algumas linhas paralelas, então a gente pode ver aqui que no meu entendimento a faixa de 91, 92 mil dólares é uma região importante, o preço retestou aqui 1, 2, 3, 4, 5 vezes, considerando que aqui a gente teve um desvio, mas entendo que foi uma forma do mercado buscar liquidez dessas duas velas aqui, havia uma certa liquidez aqui nessa região. A próxima linha, que é justamente onde o preço agora está, é nessa faixa de 98 mil dólares. A gente pode ver que o preço bateu aqui lá em 22 de novembro e depois aqui fez um nível de retesto, rompeu muito forte para a próxima linha de resistência, que é a casa de 102 mil dólares, que são as últimas altas máximas que a gente teve ali em 7, 8 de janeiro. Então, por isso que eu estou falando, o preço está numa região aqui de muita indecisão, porque a gente tem justamente essa linha diagonal, que é da flâmula de alta, a gente tem essas duas regiões aqui, que agora atualmente é uma região de suporte, e logo acima a gente tem uma região de resistência na faixa de 102 mil dólares. E por que o preço, é muito importante que o preço ele rompa, consiga se manter aqui, nem que ele consolide por mais um tempo, mas ele consiga se manter aqui, romper essa linha de tendência da flâmula de alta e depois subir. Por quê? Porque a gente estaria fazendo o primeiro topo acima do topo anterior. Então a gente pode ver aqui numa tendência de baixa, a gente tem topos e fundos descendentes, então a gente tem topos cada vez mais baixos e a gente também teve aqui fundos mais baixos. Se o preço consegue romper essa região e fazer um topo ascendente, ou seja, um topo superior a esse topo aqui, significa que a gente, no gráfico diário, pelo menos, a gente está rompendo esse padrão de baixa e aí muito provavelmente a gente vai buscar as máximas históricas aqui na casa de 106, 108 mil dólares. Então, por isso que eu estou falando, é uma região que eu acredito que se você quiser se posicionar, tem dinheiro aí de posicionar, não entre tudo agora. Eu tenho tempo que eu estou falando para todo mundo que ainda não está posicionado no mercado, fazer a estratégia do preço médio, ou seja, comprar um pouco toda semana ou todo dia para justamente pegar ali o preço médio em relação a essa região de indefinição do preço do Bitcoin. Vamos fazer agora um outro tipo de análise, que é a análise através das médias móveis. Então o que a gente pode perceber? Então temos aqui a média de 20 períodos exponencial, que é representada pela linha vermelha, a de 50 períodos pela linha alaranjada, a de 100 períodos pela linha azul clara e a de 200 períodos pela linha azul escuro. Então a gente pode ver que o mercado ainda está em um cenário positivo de alta, considerando as análises com médias móveis. Por quê?
que o preço está acima da média de 20 dias, que por sua vez está acima da de 50, que está acima da de 100, que está acima da 200. Tá? Então, a gente pode ver que, através das médias móveis, o preço caiu aqui da média de 20, chegou aqui na média de 50, quase tocou a média de 100 períodos, mas agora subiu e todas as médias, incluindo a de curto prazo de 20 períodos, estão indicadas para cima. Então, ainda é um cenário que a gente não pode falar que o preço, que o Bitcoin está no ciclo de baixa. Então, através das médias, a gente pode afirmar que o Bitcoin ainda está no ciclo de alta. E veja bem, todas as vezes que essas médias chegaram perto e o preço conseguiu sustentar, a gente vê que houve um crescimento muito interessante. Tá? Então, a gente pode ver que lá em novembro, começo de novembro, as médias chegaram, o preço quase tocou aqui 50, depois explodiu. A gente pode ver aqui nesse período de consolidação que o preço caiu poucas vezes abaixo de 200, e aqui também, voltando lá para janeiro de 2024, o preço, as médias chegaram muito próximas, chegou a tocar a média de 100 períodos, como a gente viu agora, e depois explodiu aí basicamente algo em torno de 60%, 70% aí de valorização. Então, olhando as médias móveis, eu acredito que sustenta aquilo que eu falei no começo do vídeo, que eu entendo que a gente está ainda no começo, não no começo, mas na metade já desse ciclo de alta, mas temos ainda muito potencial para poder crescer. E por fim, eu vou colocar aqui alguns order blocks, justamente essa estrutura de mercado, conceito de smart money, olha muito questão de potencial investimento de investidores institucionais, basicamente uma das formas que eu opero, e a gente pode ver aqui que então temos os dois order blocks, que foi justamente onde o preço consolidou aqui nessa região de 92 mil dólares, e um aqui embaixo onde o preço quase tocou 89. Para quem não sabe, o order block ele funciona como um imã, então os preços muitas vezes eles tendem a buscar order block, tanto que muita gente fala aí que os mais pessimistas estão vendo aqui que a gente tem toda essa faixa aqui de liquidez através desses fair value gaps, e esse order block aqui na casa de 75 mil dólares. Então, por isso que muita gente fala que o preço ainda pode buscar essa região para justamente tirar toda essa liquidez do mercado e para depois voltar a subir. Mas lembrando que em ciclos de alta, muitas vezes o preço ele não retesta alguns níveis, tá? E é o que eu acredito. Eu particularmente não acredito que no curto prazo o Bitcoin pode voltar aqui para casa de 70, 75 mil dólares. Então, eu acredito que esses dois order blocks aqui são as regiões que a gente tem que olhar com bastante atenção, Então, considerando ali até a região de 86, 85 mil dólares, caso busque algum tipo de liquidez, eu ainda vejo que se o preço atingir essas regiões, entendo que a gente ainda está num cenário positivo, num cenário não quebrou o ciclo de alta. Então, por isso que a gente pode afirmar, que eu falei no começo do vídeo mais uma vez, que o Bitcoin ele está numa região ainda de indefinição, de indecisão, e a gente precisa acompanhar aí, especialmente nos time frames menores, Se a gente for aqui para o gráfico de 4 horas, a gente pode ver que a gente vai ter aqui várias regiões de suporte e resistência, próximas. Então, veja, o preço praticamente buscou esse order block aqui, dessa casa de 102 mil dólares, e a princípio está caindo para tentar ali, provavelmente buscar aqui esse order block ou esse daqui, e ainda assim não invalidaria o ciclo de alta. Então, por isso que eu estou falando e falo mais uma vez, faça preço médio, porque o Bitcoin ainda está numa região de indecisão. No gráfico de 4 horas, a gente pode ver que a gente teve o primeiro higher high. Então, aqui nesse indicador que eu utilizo muito, a gente vê que ele marcou aqui que já teve um topo acima do topo anterior. Então, o que a gente está esperando, o que eu estou esperando aqui no gráfico de 4 horas, é que o preço ele consolide em alguma região aqui, perto desse order block, para depois buscar a subir, porque aí a gente estaria fazendo no gráfico de 4 horas, além de um topo ascendente, estaríamos também fazendo um fundo ascendente em relação a esse fundo aqui. Então eu entendo que as próximas horas aí para o Bitcoin vão ser decisivas para a gente poder afirmar se a gente quebrou a estrutura de mercado, estamos voltando a subir ou não, ou se a gente ainda vai ter mais algum tipo de retração para depois subir novamente, tendo em vista toda essa região aqui de resistência que a gente está acompanhando no preço. Então vamos ficar de olho, vamos acompanhar de perto, porque o mercado está num momento de muita indecisão. Minha estratégia para você que ainda não está no mercado ou não está 100% posicionado, continua sendo a mesma, ou seja, faça preço médio ou espere o preço romper toda essa região aqui, até tocar aqui novamente a casa de 108 mil dólares, para depois buscar ali a região de 140 mil ou até de 200 mil, que eu entendo que são as duas próximas regiões ali que a gente vai acompanhar se esse mercado de alta vai
até onde ele vai. E aí eu quero mostrar para vocês agora uma cripto que acabou de romper uma tendência de baixa, uma linha de tendência, que é a Link, tá? Então estou aqui no gráfico de 1 hora da Link, a gente pode ver que a gente tinha essa linha de tendência que estava vindo ali desde 16 de dezembro de 2024, foi tocada mais uma vez no dia 25 de janeiro, e agora o preço acabou de romper justamente na data de hoje, né? Então vamos ficar de olho para ver se isso daqui não vai ser só um desvio para o preço voltar a cair ou se realmente a gente tem um rompimento no mercado de baixa. Estamos ainda vendo topos e fundos descendentes, mas se o preço conseguir romper essa linha de resistência que está aqui através desse gunbox, tá? E fazer o primeiro topo ascendente, ou seja, acima desse topo anterior, a gente deve ver aí uma retração para fazer um fundo ascendente, ou seja, um fundo acima desse fundo anterior, e aí sim poder afirmar com segurança de que a gente rompeu a tendência de baixa e estamos agora indo para uma tendência de alta. Mas querendo ou não, é um dos poucos tokens que nesse momento de consolidação do Bitcoin rompeu uma linha de tendência de baixa, então mostra que é um token que está forte em relação ao restante do mercado. Quando a gente coloca as médias móveis junto com todas essas linhas, podemos ver que de forma muito parecida com o Bitcoin, o preço retestou aqui essa região aqui da média móvel de 100 períodos, não chegou a tocar a média de 200 períodos. Todas as 4 médias estão querendo agora apontar para cima, sendo que a de 20 períodos está acima da de 50, que está acima da de 100, que está também acima da de 200, ou seja, considerando as médias móveis, a gente ainda está num cenário de alta, e agora a gente está aguardando aqui para ver se o preço ele consegue se sustentar acima da média de 20 períodos, para depois buscar ali as máximas desse último ciclo, que a gente está falando ali na casa de $30 para Link, que nesse cenário é um potencial de valorização dos preços atuais de aproximadamente 35%. É um projeto que eu gosto muito. A gente tem que tomar cuidado com os tokenomics da Link, né? Ou seja, uma visão ali menos técnica e mais fundamentalista. Por quê? Porque a gente ainda tem ali poucos tokens em circulação. Então, eu tenho em relação à Link, essa é a minha maior preocupação em relação a esse token. É por isso que eu não tenho esse token na minha carteira de longo prazo, porque eu acredito que a partir do momento que sejam liberados esses tokens que ainda não estão em circulação, pela lei de oferta e demanda, eu entendo que existe aí um potencial de queda à medida que vão sendo destravados esses tokens. Mas querendo ou não, uma visão agora mais de curto, médio prazo, é um token que está forte, que acabou de romper essa linha de tendência de baixa, então sugiro que você coloque aí na sua lista de acompanhamento, porque tem aí no curto prazo um potencial de valorização interessante. Vamos dar uma olhada aqui em outro token que rompeu muito forte uma linha de tendência agora, no dia 11 de janeiro, ou seja, há 5 dias atrás, do dia que eu estou gravando esse vídeo, que é a Caspa. É um token que eu gosto, é um projeto que também eu entendo que tem um potencial de valorização muito grande. Eu tenho na minha carteira de longo prazo a Caspa, então já estou posicionado aí há mais tempo. Recomendo também você dar uma estudada, porque acredito que é um bom token para ter na carteira de longo prazo. Acabou de romper essa linha de tendência, é uma linha que vinha ali desde o dia 9 de dezembro de 2024, então a gente pode ver que o preço, a partir do rompimento dessa linha, foi testado aqui mais uma vez, foi retestado aqui depois que o preço rompeu, e desde o momento que ele rompeu essa linha, teve uma valorização aí para os preços atuais de quase 40%. Então, entendo aqui pela minha análise que a gente está numa região de resistência através dessa linha branca, então pode ser que se continuar esse padrão ele rompa, mas eu não acredito que ele vai romper. Por quê? Porque o RSI aqui no gráfico diário já está em valores altos, tá? Então a gente está falando aí de 87 até 100, ou seja, nos máximos do RSI, que é um indicador de momento de mercado. Então a gente pode ver aqui também que essa linha de resistência aqui foi tocada algumas vezes recentemente. Então eu entendo que o token tem grande chance de não ter uma força muito grande para romper de uma vez. Acho que ele vai fazer algum nível de retração, e aí para a gente poder identificar quais são os potenciais desses níveis de retração, a gente pode traçar uma Fibonacci aqui na casa de 0,618, a gente está falando ali de 0,125. Mas não é garantido, a gente sabe que o mercado cripto é um mercado muito volátil, mas eu não compraria Caspa agora, tá? Eu acho que esticou muito nos últimos 4 dias, eu esperaria para algum nível de retração. Se a gente considerar essa região aqui, então, que o preço deu uma segurada, não só pela linha de resistência, mas também, olhando aqui, vemos que teve um nível de consolidação, e a gente colocar aqui a Fibonacci de 0,5, então a gente pode ver que é uma região exatamente entre 0,5 e 0,618 de Fibonacci,
então pode ser aqui que o preço ele faça algum nível de reteste aqui, tá? Então acho que para entrar na caspa agora tem que esperar um pouquinho, mas querendo ou não, é um token que subiu bastante enquanto o mercado anda de lado devido à análise que a gente acabou de fazer do Bitcoin. Isso mostra então que para o longo prazo, para esse ciclo de alta, é um token que pode ter uma tendência de valorização acima da média de mercado, e é por isso que eu mantenho ele na minha carteira de longo prazo. E por fim vou falar no token aí, que é um token que está da moda, né? Digamos assim, é a Ripple XRP. Então a Ripple ela valorizou muito nos últimos dias. Na verdade, se a gente pegar aqui desde 11 de novembro de 2024, esse token, né, para os preços atuais, está valorizando agora 462%, ou seja, uma coisa realmente impressionante. Tinha muita gente que não apostava na Ripple, e eu confesso que não é um token que eu tinha na minha carteira e que eu ainda não tenho na minha carteira. Estou analisando para ver se eu faço algum tipo de aquisição, mas não fiz ainda. Por quê? Porque estou esperando algum nível de retração do preço. Se chegar nos níveis de retração que eu acredito que são interessantes, eu devo comprar, mas se não chegar eu também não vou comprar, porque eu entendo que outros tokens estão em regiões mais interessantes. Mas o que a gente pode ver aqui, né? Então a gente pode ver que a gente tem uma linha de tendência de alta que eu tracei aqui desde o dia 26 de novembro, foi tocada 1, 2, 3 vezes. Temos uma linha de tendência de baixa aqui desde o dia 3 de dezembro, e essa linha foi rompida agora no dia 11 de janeiro. Então, após o rompimento, teve um nível de reteste para essa região, e aí o preço explodiu novamente desde esse reteste até os preços atuais, mais 36%, tá? Então é um token que está mostrando muita força relativa. Então eu acho que agora a gente tem que acompanhar para ver qual que é o nível de retração que o preço vai fazer, né? A gente tem aqui algumas regiões importantes de resistência, que eram resistência e agora são suporte, e a gente também pode ver aqui pelas médias móveis que todas estão apontadas para cima. O preço está bem acima da média de 20 períodos. Recentemente, a gente pode ver que enquanto o Bitcoin, a Link e vários outros tokens, eles atingiram aqui a média de 100 períodos, outros até caíram abaixo das 200 períodos, a Link já tem tempo, né? Desde quando ele começou a explodir ali em novembro, ela basicamente aqui retestou a de 20 períodos, não chegou a retestar nem a média de 50 períodos, né? Então essa média de 20 períodos, ela me parece que está sendo ali uma região de suporte para o preço. Então vamos acompanhar agora nos próximos dias se o preço ele volta aqui. Em algum momento ele volta, né? Sempre pelo menos aí de 20 períodos o preço retesta aqui com uma certa frequência. Então eu particularmente vou esperar ela voltar aqui e as médias também chegarem próximas umas das outras para analisar um potencial de compra. Mas querendo ou não, é um token que está muito forte, então eu acredito que todos os tokens fortes a gente tem que acompanhar de perto, porque a tendência é que ao longo do ciclo de alta até o final de 2025 eles se valorizem acima do mercado. Espero que você tenha gostado dessa análise. Se gostou, não esquece de dar o like, se inscrever no canal para mais análises detalhadas como essa. Bons trades, boas operações.